Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo no qual eu vou falar para vocês a minha história, a minha trajetória até a aprovação em medicina na UFMG com apenas 17 anos. Esse vídeo vai ser estruturado em 3 partes principais. Na primeira delas eu vou te falar como que era a minha vida durante o ensino médio, se eu era um aluno estudioso ou não, como eu fazia para me preparar nessa época. Depois eu vou falar do meu ano de preparação em si, durante o terceiro ano do ensino médio, no qual eu estudava em média aí 4 horas por dia e consegui ser aprovado. E depois eu vou te falar também sobre como foi o período de provas, a época do SISU também, beleza? Então essas são as 3 partes principais que eu vou tratar ao longo do vídeo. Agora, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Então, primeiramente vou falar sobre a minha trajetória, como foi a minha história durante o ensino médio, Eu estudava em um colégio técnico, o COUTEC é o colégio técnico da UFMG, e lá eu cursava o técnico em Química. E lá era um colégio muito bom, realmente. Tinha professores muito bem formados, professores com mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Mas apesar de tudo isso, o foco de lá era formar profissionais para o mercado de trabalho, era formar profissionais técnicos e não preparar estudantes para prestar um vestibular, Isso refletiu bastante a minha trajetória, porque eu tive as matérias do ensino médio de uma forma muito zoada, digamos assim. Pra vocês terem uma noção, eu só tive física no primeiro e no segundo ano, eu só tive filosofia no terceiro, só tive sociologia no primeiro, só tive química no primeiro, mas isso foi compensado pelo fato de eu fazer técnico em química. Então, assim, as matérias do ensino médio que eu tinha eram na carga horária mínima permitida pelo MEC. E com isso eu cheguei com uma base muito ruim lá no final do segundo ano. Mas muitas pessoas me perguntam, Gabriel, você se arrepende de ter escolhido um colégio técnico para estudar, ter feito técnico em química? A minha resposta é não. Porque apesar desse colégio não ter me preparado muito bem pro Enem, ele me preparou muito bem para a vida, Me formou muito mais como ser humano. E lá eu tive oportunidades que eu não teria em nenhum outro lugar. Eu pude, por exemplo, fazer aulas de mandarim, fazer um intercâmbio para a China. Eu fiquei lá 15 dias, foi uma viagem maravilhosa. Eu também tive a oportunidade de participar de projetos interdisciplinares promovidos pelos professores. Então, por exemplo, a gente aprendeu a programar em Arduino para criar um sistema de tratamento de água automatizado. Eu também pude participar de projetos de pesquisas de alunos da graduação e da pós-graduação lá da UFMG. Então, assim, apesar desse colégio não ter me preparado muito bem para o Enem, ele me preparou muito bem para a vida, me deu oportunidades que eu não teria provavelmente em nenhum outro lugar, Então, por isso eu sou muito grato por ter a oportunidade de ter estudado lá. É um colégio maravilhoso. Mas, voltando à minha história, eu estudei então nesse colégio técnico e, somado ao fato de eu ter tido um ensino médio muito fraco, eu sempre fui o tipo de aluno que estudava para ir bem na prova e não o tipo de aluno que estudava para aprender. Como assim? Eu geralmente estudava um dia antes da prova ou no próprio dia da prova e com isso eu conseguia ir bem, Eu decorava ali tudo que eu tinha de importante da matéria, decorava as fórmulas e tal, fazia a prova no dia seguinte ou no próprio dia, tirava uma nota bacana, mas passava 2, 3 dias eu já não me lembrava de mais nada, E foi assim que eu cheguei no final do ano com uma nota muito boa, Sempre tirava ali mais de 80, 90 nas matérias. E fui levando o ensino médio assim até chegar no final do segundo ano, quando eu fiz a prova do Enem pela primeira vez como treineiro, Nessa época, quando eu fiz a prova, foi um choque de realidade muito grande pra mim, porque eu sempre fui o tipo de aluno que estudava muito bem, Estudava muito pra ir bem na prova, tirava notas boas, chegava no final do ano ali, sempre entre os primeiros da turma. E chegar pra mim, no segundo ano, fiz a prova como treineiro e fui muito mal. Eu tava ali, tirei 698, não é uma nota ruim, mas para quem quer ser aprovado em medicina é uma nota muito distante daquela que é necessária, Isso foi um choque de realidade no sentido de eu perceber que eu estava muito distante de conseguir alcançar a aprovação. E então eu percebi que eu teria que mudar radicalmente a forma como eu enxergava os estudos. Continuando então a história, retomando as ideias, eu estava no final do segundo ano, fiz a prova, vi que eu estava longe de ser aprovado, Só que tinha um detalhe, Eu vi que eu teria que mudar muito a forma como eu enxergava os estudos para conseguir ser aprovado, mas tinha um detalhe que, aliás, era muito importante. Na verdade, esse detalhe ia mudar completamente no ano seguinte. Quando eu fosse para o terceiro ano do ensino médio, depois de estudar em um colégio técnico, eu teria que lidar com as preocupações do colégio técnico, que eu já estudava, Eu tinha matérias bem difíceis, eu tinha química instrumental, análises químicas, química industrial, eu teria que lidar com essas matérias. Além disso, eu teria que fazer um estágio obrigatório de no mínimo 320 horas e com isso ia sobrar muito pouco tempo para eu dedicar para o pré-vestibular, E com isso eu fiquei muito desanimado, Porque a gente ouve a história das pessoas que são aprovadas e geralmente elas demoram 2, 3 anos para passar, estudando o dia inteiro, em cursinhos muito caros, na maioria das vezes. E eu, faria um cursinho online, teria pouco tempo para estudar, em média ali 4 horas por dia, como eu disse para vocês. E com isso eu fiquei muito desanimado, Eu falei, caraca, o que eu faço?
E tudo mudou quando eu descobri uma fórmula que mudou completamente a forma como eu enxergava os estudos. Ela vai dizer o seguinte pra gente, que o nosso resultado dos estudos vai depender de dois fatores: da quantidade do nosso tempo de estudo, da quantidade de horas que a gente estuda, e também da qualidade. Então o resultado vai ser a quantidade de horas vezes a qualidade do nosso tempo de estudos. E eu quero que vocês percebam o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente fala que quer passar num curso concorrido, né, as pessoas falam assim, você vai ter que estudar muitas horas por dia, vai ter que passar 10 horas na frente dos livros ali estudando. Mas essas pessoas esquecem que, na verdade, só a quantidade não importa. Elas consideram outro fator que, na verdade, é super importante, que é a qualidade do nosso tempo de estudos. E foi isso que eu percebi, foi o insight mais importante de todos. Se eu quisesse ser aprovado e eu tinha pouco tempo, para eu gerar resultado, eu ia ter que mexer no outro fator da equação, que era a qualidade do meu tempo de estudo. Sendo assim, eu busquei maximizar ao máximo a qualidade do meu tempo de estudo. E para eu conseguir fazer isso, eu tive que me aprofundar em pesquisas de livros, artigos científicos, vídeos, podcasts sobre técnicas de estudo. Eu aprendi várias técnicas, vários métodos sobre produtividade, estudo, gestão de tempo, inteligência emocional e busquei aplicar todas essas técnicas de forma consistente ao longo do ano. E não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, né? Ao longo do ano, como eu disse para vocês, eu tinha uma rotina muito cansativa, né? Tinha que estudar pro colégio, tinha que fazer estágio, tinha que me preparar pro vestibular, então eu tinha aula o dia inteiro, chegava em casa à noite ali, umas 6 horas, tomava banho, comia rapidão, começava a estudar às 7 horas da noite, estudava até às 10, isso de segunda a sexta, sábado eu estudava o dia inteiro, então era de 8 da manhã até 10 da noite, domingo eu estudava de manhã também, então foi um ano muito cansativo, né? E era muito comum eu cochilar durante as aulas, pelo cansaço, era muito comum os meus pais viajarem e eu ficar em casa estudando, era muito comum meus amigos me chamarem para sair e eu ter que recusar porque eu tinha que estudar. Mas não foram só pedras no meio desse caminho, não foi só sofrimento, né? Na verdade, tiveram momentos muito bons, como por exemplo, o primeiro simulado que eu fiz, né? Eu estava para um cursinho online, o quadro, e eu fiquei em primeiro lugar nesse simulado. E então, de vários, centenas de alunos, eu fiquei em primeiro lugar, eu falei, caraca, essa coisa de estudar com qualidade realmente funciona, tá dando resultado. Isso me deixou mais motivado para seguir estudando ao longo do ano e foi muito bacana, né? Então, essa foi minha trajetória mais ou menos aí ao longo do ano de preparação. Foi muito cansativo, foi muito desgastante, como eu estava dizendo para vocês, mas tiveram momentos bons, eu conseguia sempre ele ficar no top 10 dos simulados que eu fazia. E isso me deixou motivado. Então, eu fui levando assim até chegarmos na época da prova do Enem, mais ou menos ali em novembro. Continuando então a história, né, eu estava falando que eu tive uma rotina muito desgastante ao longo do meu ano de preparação, mas eu busquei sempre estudar com muita qualidade e constância para conseguir gerar resultados, né. Então fui levando assim até chegarmos nas semanas anteriores à prova do Enem, quando eu diminui um pouquinho o ritmo dos estudos, foquei em revisar principalmente os conteúdos que eu tinha mais dificuldade, que geralmente caíam muito na prova, e diminui um pouco o ritmo para ficar um pouco mais tranquilo, né. Então chegamos ali no dia da prova do Enem, no primeiro dia, no primeiro final de semana, no qual eu teria que fazer a prova de linguagens, humanas e redação. Cheguei lá no dia da prova, um pouco nervoso, né? É natural a gente ficar um pouquinho ansioso, começar a ter aquele friozinho na barriga, mas eu consegui controlar muito bem minha ansiedade, consegui me manter calmo, por eu ter trabalhado muito a minha inteligência emocional ao longo do ano, sempre pratiquei yoga, meditação, então usei técnicas da meditação que eu aprendi, consegui me manter calmo, fiz a prova, cheguei em casa ali, vi que eu tinha ido bem, eu tinha acertado 40 questões em humanas, 35 linguagens, tinha conseguido desenvolver bem minha redação, usando repertórios que eu gostava bastante, então eu fiquei satisfeito com o primeiro dia, mas a gente não podia cantar a vitória antes da hora, porque ainda faltava o segundo dia de prova em matemática, todo mundo sabe que é uma prova bem difícil, né? Então chegamos ali no segundo dia de prova, novamente eu fiquei um pouquinho nervoso, mas a princípio eu consegui acalmar aquilo com técnicas de meditação e comecei a fazer a prova então, ter ciências da natureza e matemática, né? Só que tinha um detalhe, eu estava fazendo essa prova numa faculdade privada aqui de Belo Horizonte, e eu estava no último andar dessa faculdade, e o telhado dessa faculdade era de metal. Olha só, nesse dia começou a chover muito. E telhado de metal com chuva, você já percebe que não combina muito bem, né? Começou a fazer muito barulho, então muito barulho de chuva no telhado de metal. Além disso, o ar-condicionado da faculdade, dessa sala que eu tava, parou de funcionar. E começou a ficar muito quente, eu tinha ido de calça de moletom no dia, comecei a passar calor e a gente não podia abrir a janela porque tava chovendo, né? Então era muito calor, era barulho de chuva estressante. Eu fazendo a prova de matemática em si já é uma coisa muito estressante, né? Então somado a todos esses fatores eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar ansioso. Não tava nem conseguindo ler as questões de matemática, mas felizmente, como eu disse pra vocês, eu trabalhei muito a minha inteligência emocional ao longo do ano. Novamente eu percebi, eu tive autoconsciência desse problema que eu tava enfrentando. Falei, calma, peraí.
meu rendimento está caindo. Eu fechei os olhos, utilizei técnicas que eu aprendi na meditação, consegui me acalmar e voltei para a prova de matemática. O resultado, eu consegui bem, não tão bem quanto eu gostaria, acertei 36 questões de matemática, uma nota boa, consegui acertar 38 de natureza. Cheguei em casa e, quando eu vi que eu tinha ido bem assim, corrigi com os gabaritos extraoficiais, né? Eu tirei um peso enorme das costas. E só quem passou por isso sabe como é bom você chegar em casa e falar, o dever está cumprido. E eu espero que vocês consigam isso também, né? Então cheguei em casa, corrigi os gabaritos, vi que eu tinha ido bem, tirei um peso enorme das costas. E nesse período entre novembro e janeiro, quando inicio o processo seletivo para as universidades, né, através do SISU, eu pude descansar finalmente, jogar videogame, assistir Netflix, coisa que eu gostava de fazer, ler muitos livros. E eu pude finalmente relaxar, né? Então a gente chegou no período do SISU ali, na semana de janeiro, no qual ocorre esse processo seletivo. Nessa época eu estava na praia, estava lá em Morro de São Paulo, na Bahia. E isso me ajudou um pouco a conter a ansiedade, né? Porque a semana do SISU, para quem não sabe, o SISU é um sistema no qual a gente coloca a nossa nota, a gente aplica para uma universidade brasileira que participa desse sistema de seleção. E ao longo de cada dia dessa semana de seleção, as notas de cortes para os cursos são atualizadas e você vê se você está sendo classificado ou não, né? Isso é bem intenso, né? E somado a esse fator de a cada dia a nota de corte está subindo, ocorreu aquele incidente na época do SISU de que cada participante passou a ocupar 2 vagas no meio do processo seletivo. Isso fez com que as notas de corte subissem demais. Então, por exemplo, eu apliquei minha nota somente para a medicina na UFMG e a princípio ele estava em 6º lugar na minha cota de escola pública, né? E quando isso aconteceu, no meio do processo seletivo, eu caí de 6º para 14º lugar, então tomei um susto gigante da noite pro dia, né? E eu falei, caraca, vou perder minha vaga. Mas felizmente isso foi só um problema que tinha acontecido lá, né? Que eles não tinham avisado a ninguém que ia mudar. Mas no final das contas, passou a semana do SISU, cheguei lá, olhei minha nota e vi, parabéns, você foi aprovado. Passei em 7º lugar em medicina na UFMG com a nota de 794,56 na média simples, né? E essa nota, inclusive, dava para passar na UFMG também na ampla concorrência, eu coloquei na cota para passar com mais segurança, né? Passei em 7º lugar e foi uma maravilha, né? Pude comemorar pra caramba, sair com minha família para um restaurante pra gente aí comemorar e foi uma época bem feliz. E nesse período muita gente já começou a me procurar, falou, Gabriel, caraca, como você foi aprovado, aí estudando pouco tempo por dia, você estava no colégio técnico, conhecia você, como que você fez, qual que era o seu segredo? E foi justamente por isso que eu criei um projeto, né, inicialmente no Instagram, para começar a dar dicas sobre técnicas de estudo, metodologia de estudos, como que a gente faz para estudar com eficiência. E atualmente agora a gente está expandindo para o YouTube também, começar a postar conteúdo aqui. E essa é a ideia desse canal no YouTube, de ajudar vocês a estudar melhor, a mexer naquela equação e aumentar a qualidade do estudo de vocês. Então aqui vocês vão encontrar muitos conteúdos relacionados a livros, técnicas de estudo, produtividade, inteligência emocional, uma série de aspectos que são fundamentais para vocês desenvolverem caso queiram ser aprovados em menos tempo do que os outros, assim como eu fiz, beleza? Então era basicamente esse o conteúdo desses vídeos, espero de coração que vocês tenham gostado. Caso tenham conseguido contribuir para vocês, peço que deixem um like nesse vídeo, se inscrevam e ativam as notificações para continuar recebendo esses conteúdos que eu espero de coração que ajude vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!